verdadeira história da vovó. O segredo mágico que mudou nossas vidas para sempre. O cheiro de madeira envelhecida e poeira dominava o sótão. Ana, com o coração pesado pela recente perda de sua avó, subiu os degraus rangentes, a luz fraca filtrando-se pelas tábuas desgastadas. Cada passo era uma viagem no tempo, um lembrete de sua infância, repleta de cuentos e risadas. Mas ali, entre caixas de coisas antigas e lembranças borradas, havia algo mais, algo que a chamava. Foi então que encontrou a caixa. Pequena feita de madeira escura, parecia quase viva. Com um impulso, Ana abriu e um turbilhão de cartas e fotos se espalhou pelo chão empoeirado. A primeira carta que seus olhos encontraram tinha a caligrafia cuidadosa da avó. Querido, tudo o que eu fiz foi por amor. Era apenas o começo de um labirinto de segredos que fez a mente de Ana girar. Havia palavras sobre destinos, sobre influências que pareciam místicas. Entre as fotos, ela viu sua avó com um grupo de mulher. Uma delas usava um vestido luminoso e em suas mãos cartas de tarô brilhavam sob a luz suave. Ana sentiu um arrepio na espinha. Sua avó? Uma cartomante? A mulher que sempre parecia tão comum, com seu jeito doce de fazer biscoitos e contar histórias, tinha uma vida escondida entre os mistérios e a magia. À medida que Ana mergulhava nas cartas, uma verdade inquietante se revelava. Sua avó não era apenas uma consultora espiritual. Ela era uma mulher que havia moldado o destino de muitos, salvando casamentos, desviando caminhos e, aparentemente, até enfrentando forças obscuras. Cada frase batia em seu coração como uma batida de tambor. O que mais ela não sabia? O que mais estava escondido sob o véu do cotidiano? Mas isso não era tudo. Uma carta em particular, mais envelhecida e amarelada que as outras, fazia Ana sentir que não poderia ignorá-la. A caligrafia era trêmula e as palavras confusas. Havia uma menção a um antigo parceiro, alguém que buscava poder e que poderia ter. E se o que sua avó fez por tantos também a tivesse marcado? O que isso significava para Ana e seus irmãos? Seguir os passos de uma mulher que, apesar de sua aparência, havia navegado em águas perigosas da espiritualidade? Enquanto o sol se punha lá fora, sombras dançavam nas paredes do sótão. Ana sentia que a atmosfera estava mudando, como se algo estivesse se agitando nas profundezas de sua própria herança. Dúvidas a consumiam. Seria sábio mergulhar nesse legado mágico? Ou seria uma armadilha perigosa? Apertando a carta enigmática contra o peito, ela sentiu o nó na garganta. A urgência pulsante de respostas que, à medida que buscava, pareciam se esconder ainda mais. Ana estava à beira de uma nova jornada, e a pergunta que ecoava em sua mente era aterradora e libertadora ao mesmo tempo. Até onde você iria para descobrir quem você realmente é? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube não quer que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana estava à beira de uma nova jornada. E a pergunta que ecoava em sua mente era aterradora e libertadora ao mesmo tempo. Até onde você iria para descobrir quem você realmente é?
Com o coração acelerado, ela aperta a carta em suas mãos. O cheiro de poeira a envolve e uma calafrio percorre sua coluna. Será que havia herdado todo esse poder? Ela decide que não pode ficar ali, paralisada pela dúvida. A necessidade de entender sua avó e a conexão com aquela mágica que parecia tão distante e ao mesmo tempo tão próxima a impulsiona a sair do sótão. Ao descer os degraus, uma sensação estranha toma conta de seu corpo. As luzes da casa param. Cautelosamente, Ana se dirige à sala. O silêncio é opressor. O ar está denso e ela pode sentir que algo a observa. Ao entrar, seus olhos caem sobre a mesa onde havia deixado o resto da correspondência. Mas algo não está certo. A cadeira de madeira, que estava vazia, balança levemente, como se alguém tivesse acabado de sair. Então ouve um sussurro. Não é a voz da avó, mas algo mais profundo, mais sombrio. Ela se aproxima, a respiração entrecortada. Ana. O chamado ecoa pelo ambiente, mas não vem de lugar algum. É como se as paredes estivessem falando. Tremendo, ela olha ao redor, mas está sozinha. De repente, uma imagem passa como um flash pela sua mente. Sua avó com um vestido luminoso, cercada por aquelas mulheres misteriosas, rindo e fazendo algo. Um ritual? A imagem se esbofeteia na sua cabeça e a conexão entre o passado e o presente se torna quase palpável. E é aí que a porta da sala se abre com um estrondo. Ana se vira, o coração na boca. Seu irmão Lucas entra com uma expressão pálida. Ana, você precisa ver isso! Ele segura um objeto envolto em um pano. Com pressa, ele o desenrola. Uma caixa semelhante àquela que Ana encontrou no sótão, mas mais antiga, com símbolos estranhos esculpidos. Ela estava no fundo do armário da mamãe. Lucas alega com um misto de excitação e medo. Eu não sabia que existia uma segunda caixa. O que está acontecendo? Ana sente um nó no estômago. O que mais eles não sabiam? Por que o passado de sua avó estava voltando à tona com tanta força? Lucas, percebendo sua hesitação, continua. Tem algo escrito aqui e não parece bom. Do que você está falando? O tom de Ana é carregado de urgência. Ele estende o papel e fracamente seus olhos se fixam nas palavras. Ela fez promessas, Ana. Algo sobre um pacto com forças. Não só para ajudar as pessoas, mas algo mais. Lucas engasga e continua. Se você ler isso, estou preocupado com o que pode acontecer. Será que isso tem a ver com aquele parceiro que ela mencionou na carta? O que pode ter sido muito perigoso. Um frio percorre a espinha de Ana. O pavor inundou o ar. Lucas menciona o nome de um homem que Ana nunca ouviu falar antes. Alguém que poderia estar à espreita, esperando a chance de se infiltrar em suas vidas. As sombras da sala pareciam se movimentar, como se algo estivesse prestes a se manifestar. Ana e Lucas trocam olhares. O que mais sua avó enterrara? Havia muito mais naquela história silenciosa e cada segredo revelado era um passo mais perto de uma verdade aterrorizante. Enquanto o luar filtrava pela janela, iluminando os rostos instáveis e confusos dos irmãos, a casa pareceu ranger e se contorcer, como se estivesse viva, incorporando as perguntas e ansiedades que nunca deveriam ter sido desenterradas. E assim, com o coração pulsando em um ritmo frenético, Ana percebe que a luta estava prestes a começar. O que a verdade realmente significava para eles?
O medo do desconhecido agora tinha uma forma e um nome. Ana respirou fundo. Ela sabia que não havia como voltar atrás. A jornada apenas começou e a pergunta se tornou mais intensa. Até onde você iria para descobrir não apenas quem você é, mas o quão profundo vão suas raízes? Ana e Lucas ficaram paralisados. O papel nas mãos de Lucas parecia vibrar com a tensão no ar. Os olhos de Ana arregalaram-se. Seu coração disparava como um tambor, cada batida ecoando o medo que crescia. Eles não podiam deixar isso para depois. Enquanto falavam, a atmosfera na sala mudou. Uma brisa gelada atravessou o espaço e as janelas pareceram vibrar. O relógio na parede, que sempre marcava o mesmo horário, começou a girar rapidamente. Ana, olha! Lucas gritou, apontando para a porta. A sombra dela parecia se alongar e, de repente, um som estrondoso ecoou. A porta se fechou com um baque. O coração de Ana quase parou. Ela se virou. A cadeira balançava novamente. Mas agora sabia que não estava sozinha. Tem alguém aqui! Ela gritou, enquanto o medo a paralisava e a adrenalina a impulsionava. O silêncio predominou por um instante, até que um riso baixo e gutural ecoou pelo ambiente. Era uma risada sinistra que parecia vir de todos os cantos. Vocês não deveriam ter mexido com o que não entendem! Uma voz masculina ressoou. E a forma de um homem apareceu na penumbra, suja e cheia de sombras. Era impossível distinguir seus traços, mas a presença dele era palpável, como um peso no ar. Quem é você? Lucas perguntou, tentando esconder o medo em sua voz, mas falhando miseravelmente. Uma lembrança do passado. O preço de um pacto não se paga apenas uma vez. A figura se moveu com uma fluidez sobrenatural. Como se dançasse entre as sombras. Ana sentiu uma onda de pânico ao reconhecer algo naquela presença. Era como se ele tivesse uma conexão com sua avó e com elas. O que você quer de nós? O tremor na voz de Ana era inegável, mas uma parte dela estava furiosa. Como assim alguém vinha comandar sua vida assim? Só vim cobrar a conta de uma velha amiga, disse o homem, levando uma mão ao rosto. Ele puxou uma parte da escuridão e a luz pareceu escorregar por entre seus dedos, revelando um símbolo na pele pálida, o mesmo que estava na caixa de Lucas. Não, não pode ser! Ana sussurrou, um nó apertando sua garganta. A conexão se estabeleceu como se tudo tivesse ali, não apenas na história de sua avó, mas dentro deles. Uma verdade horrenda se desenrolando. Ela fez muito, mas uma dívida não tem fim assim. Você é a herdeira, minha querida. Você não pode simplesmente ignorar o que está a caminho. A voz dele ecoou como um alerta aterrorizante. Ana olhou para Lucas, os olhos deles brilhando com a mesma dúvida aterrorizante. Você está mentindo! Minha avó era boa, ela ajudou as pessoas. Lucas exclamou, mas Ana já não tinha certeza. Boa? Ah, talvez você não saiba a verdade completa. Ah! O homem deu uma risada e a sala pareceu endurecer em resposta a isso. Dizem que os bons sempre carregam um peso. E vocês, meus queridos, vão precisar de muito mais do que determinação para enfrentar o que está por vir. Ele virou-se, seus olhos penetrantes fixos em Ana. A única pergunta que deve ser feita agora é: você está preparada para encarar o que sua avó realmente fez? Em um segundo, ele desapareceu. O silêncio se impôs. O eco da risada ainda pairava no ar, como se tivesse se rasbompoentado na consciência deles. Ana e Lucas se entreolharam. A confusão
e o pânico se misturando a um sentimento inquieto de dever. Precisamos descobrir a verdade. E rápido, Ana murmurou. O que mais tinha sido escondido? O que mais estava por vir? E o mais aterrador, até onde a herança da avó estava disposta a levá-los. Enquanto a escuridão crescia ao redor da casa, a sensação de que algo estava à espreita tornava-se esmagadora. O que tinham desenterrado era apenas o começo de algo muito maior, muito mais perigoso. E Ana sentiu que a verdadeira luta estava apenas começando. Ana e Lucas ficaram paralisados. O papel nas mãos de Lucas parecia vibrar com a tensão no ar. Os olhos de Ana arregalaram-se. Seu coração disparava como um tambor, cada batida ecoando o medo que crescia dentro dela. O que mais sua avó havia escondido? O que essas promessas significavam? Precisamos saber mais sobre esse parceiro. Alguém que pode estar nos observando. Ana disse. Sua voz saiu quase como um sussurro. Lucas concordou, mas um misto de pânico e curiosidade tomava conta dele. Eles não podiam deixar isso para depois. Enquanto falavam, a atmosfera na sala mudou. Uma brisa gelada atravessou o espaço e as janelas pareceram vibrar. O relógio na parede, que sempre marcava o mesmo horário, começou a girar rapidamente. Ana, olha! Lucas gritou, apontando para a porta. A sombra dela parecia se alongar e, de repente, um som estrondoso ecoou. A porta se fechou com um baque. O coração de Ana quase parou. Ela se virou. A cadeira balançava novamente, mas agora sabia que não estava sozinha. Tem alguém aqui! Ela gritou, enquanto o medo a paralisava e a adrenalina a impulsionava. O silêncio predominou por um instante, até que um riso baixo e gutural ecoou pelo ambiente. Era uma risada sinistra que parecia vir de todos os cantos. Vocês não deveriam ter mexido com o que não entendam. Uma voz masculina ressoou. E a forma de um homem apareceu na penumbra, suja e cheia de sombras. Era impossível distinguir seus traços, mas a presença dele era palpável como um peso no ar. — Quem é você? Lucas perguntou, tentando esconder o medo em sua voz, mas falhando miseravelmente. Uma lembrança do passado. O preço de um pacto não se paga apenas uma vez. A figura se moveu com uma fluidez sobrenatural, como se dançasse entre as sombras. Ana sentiu uma onda de pânico ao reconhecer algo naquela presença. Era como se ele tivesse uma conexão com sua avó e com elas. — O que você quer de nós? O tremor na voz de Ana era inegável, mas uma parte dela estava furiosa. Como assim alguém vinha comandar sua vida assim? Só vim cobrar a conta de uma velha amiga, disse o homem, levando uma mão ao rosto. Ele puxou uma parte da escuridão e a luz pareceu escorregar por entre seus dedos, revelando um símbolo na pele pálida, o mesmo que estava na caixa de Lucas. Não, não pode ser! Ana sussurrou, um nó apertando sua garganta. A conexão se estabeleceu como se tudo tivesse ali, não apenas na história de sua avó, mas dentro deles. Uma verdade horrenda se desenrolando. Ela fez muito, mas uma dívida não tem fim assim. Você é a herdeira, minha querida. Você não pode simplesmente ignorar o que está a caminho. A voz dele ecoou como um alerta aterrorizante. Ana olhou para Lucas, os olhos deles brilhando com a mesma dúvida aterrorizante. Você está mentindo! Minha avó era boa! Ela ajudou as pessoas! Lucas exclamou. Mas Ana já não tinha certeza. Boa? Ah, talvez você não saiba a verdade completa! O homem deu uma risada e a sala pareceu endurecer em resposta a isso.
Dizem que os bons sempre carregam um peso. E vocês, meus queridos, vão precisar de muito mais do que determinação para enfrentar o que está por vir. Ele virou-se, seus olhos penetrantes fixos em Ana. A única pergunta que deve ser feita agora é: você está preparada para encarar o que sua avó realmente fez? Com um movimento rápido, a figura avançou para Ana. Mas antes que pudesse tocar nela, a luz na sala piscou. Toda a atmosfera mudou em um instante. Ana viu uma sombra se projetar rapidamente na parede e, do nada, uma terceira pessoa surgiu no centro da sala. Era uma mulher alta e elegante, com uma aura familiar, envolta em uma luz suave. Ana reconheceu aqueles olhos. Era sua avó. "O que você está fazendo aqui?" O homem gritou, a raiva transparecendo na voz. "Chega! Você não tem mais poder sobre eles", disse a avó com firmeza. Cada palavra dela ressoava como um poder que fazia a sala tremer. "Eu não devia ter deixado o meu passado te afetar. Agora você vai se retirar e nunca mais voltar." Ana sentiu um choque atravessar seu corpo. Estava paralisada, sem entender. "Como assim? Não era sua avó que tinha feito um pacto?" O homem riu, um riso grave e sombriamente triunfante. "Você acha que pode me afastar assim? A dívida transcende suas intenções." A avó olhou para Ana e Lucas, seus olhos repletos de amor, mas também de dor. "Eu sempre fiz o que acreditei ser certo, o que era necessário." Uma explosão de luz preencheu a sala, e em um flash, tudo foi envolto em sombras. Os irmãos sentiram um puxão violento, e quando a luz retornou, o homem havia desaparecido, mas o desgaste e a tensão permaneciam. "Ana, Lucas", a avó começou, mas eles interromperam confusos. Você não pode estar aqui", Ana balbuciou, os pensamentos confusos. Era possível que a avó estivesse viva? Ou era apenas uma aparição? "É mais complicado do que você imagina", a avó respondeu, mas sua expressão era de angústia. "Eu fiz escolhas que afetaram a nossa linhagem. Precisamos conversar, mas não agora. O perigo ainda está perto." "Você não pode deixar isso assim!" Lucas gritou. "Você precisa nos contar tudo." Uma onda de dor atravessou o rosto da avó. "E eu vou, mas não agora. Preciso que vocês confiem em mim." "O que quer que seja, te venha, não nos separará." No momento em que ela pronunciou essas palavras, um tremor percorreu a casa, fazendo com que as janelas se estilhaçassem em um barulho ensurdecedor. E com isso, a imagem da avó começou a se desfazer como fumaça. "Esperem!" Ana gritou, estendendo a mão. Mas era tarde demais. Ela se foi. A sala agora estava em ruínas, com os ecos dos eventos ainda reverberando nas paredes. Ana e Lucas ficaram sozinhos. A pressão do tudo que haviam descoberto transformando o espaço em um vácuo pesado. "Vivemos uma grande mentira, Lucas", Ana murmurou, lágrimas se formando em seus olhos. "O que mais precisamos saber? E, por favor, me diga que isso não acabou." Os sentimentos que os rodeavam eram uma mistura de medo e determinação. Eles sabiam que a busca pela verdade apenas começara, mas agora cada passo se tornava uma sombra do passado e um caminho perigoso para o futuro. O que mais sua avó escondeu? O que mais estava por vir? A jornada só estava começando. Ana e Lucas ficaram
paralisados. O papel nas mãos de Lucas parecia vibrar com a tensão no ar. Os olhos de Ana arregalaram-se. Seu coração disparava como um tambor, cada batida ecoando o medo que crescia dentro dela. O que mais sua avó havia escondido? Que essas promessas significavam? Precisamos saber mais sobre esse parceiro, alguém que pode estar nos observando, Ana disse, sua voz saindo quase como um sussurro. Lucas concordou. Mas um misto de pânico e curiosidade tomava conta dele. Eles não podiam deixar isso para depois. Enquanto falavam, a atmosfera na sala mudou. Uma brisa gelada atravessou o espaço e as janelas pareceram vibrar. O relógio na parede, que sempre marcava o mesmo horário, começou a girar rapidamente. Ana, olha! Lucas gritou, apontando para a porta. A sombra nela parecia se alongar e, de repente, um som estrondoso ecoou. A porta se fechou com um baque. O coração de Ana quase parou. Ela se virou. A cadeira balançava novamente, mas agora sabia que não estava sozinha. Tem alguém aqui! Ela gritou, enquanto o medo a paralisava e a adrenalina a impulsionava. O silêncio predominou por um instante, até que um riso baixo e gutural ecoou pelo ambiente. Era uma risada sinistra, que parecia vir de todos os cantos. Vocês não deveriam ter mexido com o que não entendem. Uma voz masculina ressoou. E a forma de um homem apareceu na penumbra, suja e cheia de sombras. Era impossível distinguir seus traços, mas a presença dele era palpável como um peso no ar. — Quem é você? Lucas perguntou, tentando esconder o medo em sua voz, mas falhando miseravelmente. Uma lembrança do passado. O preço de um pacto não se paga apenas uma vez. A figura se moveu com uma fluidez sobrenatural, como se dançasse entre as sombras. Ana sentiu uma onda de pânico ao reconhecer algo naquela presença. Era como se ele tivesse uma conexão com sua avó. E com elas, o que você quer de nós? O tremor na voz de Ana era inegável, mas uma parte dela estava furiosa. Como assim alguém vinha comandar sua vida assim? Só vim cobrar a conta de uma velha amiga, disse o homem, levando uma mão ao rosto. Ele puxou uma parte da escuridão e a luz pareceu escorregar por entre seus dedos, revelando um símbolo na pele pálida. O mesmo que estava na caixa de Lucas. Não, não pode ser! Ana sussurrou, um nó apertando sua garganta. A conexão se estabeleceu como se tudo tivesse ali. Não apenas da história de sua avó, mas dentro deles. Uma verdade horrenda se desenrolando. Ela fez muito, mas uma dívida não tem fim assim. Você é a herdeira, minha querida. Você não pode simplesmente ignorar o que está a caminho. A voz dele ecoou como um alerta aterrorizante. Ana olhou para Lucas, os olhos deles brilhando com a mesma dúvida aterrorizante. Você está mentindo! Minha avó era boa, ela ajudou as pessoas! Lucas exclamou. Mas Ana já não tinha certeza. Boa? Ah, talvez você não saiba a verdade completa. O homem deu uma risada e a sala pareceu endurecer em resposta a isso. Dizem que os bons sempre carregam um peso. E vocês, meus queridos, vão precisar de muito mais do que determinação para enfrentar o que está por vir. Ele virou-se. Seus olhos penetrantes fixos em Ana. A única pergunta que deve ser feita agora é: você está preparada para encarar o que sua avó realmente fez?
Com um movimento rápido, a figura avançou para Ana, mas antes que pudesse tocar nela, a luz na sala piscou. Toda a atmosfera mudou em um instante. Ana viu uma sombra se projetar rapidamente na parede e, do nada, uma terceira pessoa surgiu no centro da sala. Era uma mulher alta e elegante, com uma aura familiar, envolta em uma luz suave. Ana reconheceu aqueles olhos. Era sua avó. "O que você está fazendo aqui?" O homem gritou, a raiva transparecendo na voz. "Chega! Você não tem mais poder sobre eles!" disse a avó com firmeza. Cada palavra dela ressoava com um poder que fazia a sala tremer. "Eu não devia ter deixado o meu passado te afetar. Agora você vai se retirar e nunca mais voltar." Ana sentiu um choque atravessar seu corpo. Estava paralisada, sem entender. "Como assim? Não era sua avó que tinha feito um pacto?" O homem riu, um riso grave e sombriamente triunfante. "Você acha que pode me afastar assim? A dívida transcende suas intenções." A avó olhou para Ana e Lucas, seus olhos repletos de amor, mas também de dor. "Eu sempre fiz o que acreditei ser certo, o que era necessário." Uma explosão de luz preencheu a sala e em um flash tudo foi envolto em sombras. Os irmãos sentiram um puxão violento e quando a luz retornou, o homem havia desaparecido. Mas o desgaste e a tensão permaneciam. "Ana, Lucas", a avó começou, mas eles interromperam, confusos. Você não pode estar aqui." Ana balbuciou, os pensamentos confusos. Era possível que a avó estivesse... "É mais complicado do que você imagina", a avó respondeu, mas sua expressão era de angústia. "Eu fiz escolhas que afetaram a nossa linhagem. Precisamos conversar, mas não agora. O perigo ainda está perto." "Você não pode deixar isso assim", Lucas gritou. "Você precisa nos contar tudo." Uma onda de dor atravessou o rosto da avó. "Eu vou, mas não agora. Preciso que vocês confiem em mim. O que quer que seja que venha, não nos separará." No momento em que ela pronunciou essas palavras, um tremor percorreu a casa, fazendo com que as janelas se estilhaçassem em um barulho ensurdecedor. E com isso, a imagem da avó começou a se desfazer, como fumaça. "Esperem!" Ana gritou, estendendo a mão, mas era tarde demais. Ela se foi. A sala agora estava em ruínas, com os ecos dos eventos ainda reverberando nas paredes. Ana e Lucas ficaram sozinhos, a pressão do tudo que haviam descoberto, transformando o espaço em um vácuo pesado. "Vivemos uma grande mentira, Lucas", Ana murmurou, lágrimas se formando em seus olhos. "O que mais precisamos saber? E, por favor, me diga que isso não acabou." Os sentimentos que os rodeavam eram uma mistura de medo e determinação. Eles sabiam que a busca pela verdade apenas começara, mas agora cada passo se tornava uma sombra do passado e um caminho perigoso para o futuro. O que mais sua avó escondeu? O que mais estava por vir? A jornada só estava começando. Então, com uma luz repentina, algo mudou. Uma cortina de energia azulada surgiu no centro da sala, pulsando e zumbindo como se estivesse viva. Ana e Lucas se afastaram, ofuscados pela intensidade. De repente, a figura do homem que eles achavam ter desaparecido surgiu através daquela luz. Sua forma se solidificou, mas algo era diferente. Ele não estava mais envolto em sombras, e um sorriso sombrio se projetava em seu rosto. "Não apenas eu, mas agora vocês também têm papel a desempenhar", ele disse, sua voz agora mais suave, mas igualmente ameaçadora. "O que vem a seguir vai revelar muito mais do que vocês esperam." Ana sentiu um frio na espinha e sua mente girou, os pensamentos tumultuados.
O que ele queria dizer com "agora vocês também têm um papel"? Lucas a olhou, e naquelas feições, a expressão de um irmão preocupado se transformou em uma confusão absoluta. De repente, a luz da sala escureceu, e tudo que permanecer era aquela energia pulsante em sua frente. Ana pôde sentir sua própria essência se expandindo. Uma ligação inexplicável com aquela força. Foi então que, em um instante insano, ela percebeu a herança. Uma revelação que mudaria tudo, ao contrário do que acreditava. Um dos segredos mais profundos de sua avó não eram apenas escolhas poderosas, mas um pacto que também incluía Ana e Lucas. E o peso disso poderia ser mais do que eles poderiam suportar. Os irmãos divisaram uma nova escuridão se agitar diante deles. E diante da incerteza e da angústia, a única certeza era que a jornada acabou de ficar muito mais complexa. Até onde eles estavam dispostos a ir para descobrir não apenas o que aconteceu no passado, mas como isso os moldaria no futuro. A luz pulsante continuou a dançar, ecoando nas paredes enquanto Ana e Lucas observavam apreensivos. O homem apareceu, agora sem sombras, mas a tensão no ar era palpável. Ele esboçou um sorriso, mas não era amigável. Era uma expressão de quem estava prestes a revelar um segredo devastador. Não apenas eu, mas agora vocês também têm um papel a desempenhar, ele disse, levantando uma mão como se quisesse reduzir a distância. Está em suas. O que quer dizer com papel? O sorriso do homem se aprofundou. Ele parecia se deliciar com a confusão deles. A verdade é que sua avó não era apenas uma mulher comum. Ela fez um pacto não apenas por amor, mas para proteger algo muito mais poderoso, algo que agora está prestes a despertar. Nesse momento, um rugido ensurdecedor ecoou pela casa. O chão tremeu e a luz azul começou a pulsar mais intensamente. Ana e Lucas trocavam olhares. A cada batida de seus corações o medo crescia. O que estava acontecendo? Você sempre esteve mais perto do que imagina, Ana, disse ele, fixando os olhos nela. O verdadeiro poder não está em esconder segredos, mas em revelá-los. Vocês são a chave, e para isso precisam saber o que realmente aconteceu. Os ventos começaram a uivar e as janelas estremeceram, como se a própria casa estivesse se defendendo contra algo. O homem levantou a cabeça e os olhos dele brilharam. Vou liberar uma visão. Preparem-se para o que veio a seguir. Antes que pudessem protestar, ele estendeu as mãos e uma onda de energia azul os envolveu. Ana se sentiu sendo puxada para dentro de uma nova realidade. As paredes da sala começaram a se desvanecer e de repente estavam em uma floresta densa, em uma noite sombria. As árvores sussurravam e sombras dançavam à luz da lua. Logo, se depararam com uma cena que parou o coração de ambos. Uma figura familiar estava cercada por outras, cada uma com rostos de mulheres que Ana juraria serem os rostos das suas amigas de infância. Sua avó, com um vestido luminoso, estava no centro, mas havia uma intensidade em seu olhar que Ana nunca tinha visto. Ela estava fazendo um ritual. As mulheres entoavam palavras em uma língua antiga e a avó segurava um objeto coberto por um manto. A energia que irradiava daquele círculo era quase tangível, um misto de poder e temor. Ana estava paralisada, observando a cena com uma mistura de fascínio e horror. Quando a avó revelou o objeto, seus olhos quase saltaram.
Era uma caixa muito parecida com a que havia encontrado no sótão, mas com um símbolo muito mais elaborado esculpido na madeira. Ela sacrificou tudo por isso, o homem disse, sua voz ecoando ao fundo como um sussurro cruel. Mas não foi apenas para ajudar os outros. O pacto era uma chamada e a resposta está prestes a ser revelada. Uma sombra colossal surgiu atrás. Ela estava lutando contra algo dentro de você, algo que pode mudar tudo. A visão começou a desvanecer e Ana sentiu seu estômago girar. A casa, a realidade, tudo começava a desmoronar. Mas antes que pudessem se safar, uma onda de dor atravessou seu corpo. A sensação era intensa, como se algo estivesse se rompendo. Não, não é possível! Ana gritou. E a conexão se fez clara. Tudo o que ela pensou que fosse verdade se desvaneceu. Você não é só meu irmão, Lucas. Você é parte disso. Você também é um herdeiro. Um silêncio absoluto se seguiu. A revelação caiu como uma bomba e os olhares entre eles mudaram, cheios de confusão, descrença e terror. Não, não pode ser! Lucas respondeu, sua voz falhando. Mas a verdade pairava no ar como uma nuvem escura. O passado não era o que eles pensavam. O legado era mais complexo e aterrador. E assim, com a verdade lançada na sala, a pergunta mais devastadora ecoou: até onde estariam dispostos a ir para enfrentar o que realmente eram? A sala estava em silêncio, mas o eco da revelação ainda reverberava. Ana e Lucas trocavam olhares, o desespero estampado em seus rostos. Você é um herdeiro! A declaração de Ana ficou suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. Lucas parecia atordoado, não conseguia processar a informação. A realidade se torcendo em algo grotesco e surreal. Um sobressalto percorreu seu corpo e ele balançou a cabeça, como se quisesse afastar a verdade de seus pensamentos. As paredes ao redor deles começaram a tremer e a fonte de luz pulsante ficou cada vez mais instável, como se estivesse se contorcendo sob o peso do que estavam prestes a descobrir. O homem, agora sem sombras, parecia se divertir, um sorriso maligno tocando seus lábios. Foi exatamente isso que eu disse. A herança não é apenas de Ana, ele disse, passando os dedos pela luz pulsante, criando sombras que dançavam. Vocês dois têm um destino juntos e um passado que vai além do que podemos imaginar. A tensão na sala subiu e o ar começou a ficar denso. Lucas, o irmão mais novo, agora parecia mais encurralado do que nunca. Isso não faz sentido. Como isso pode acontecer? Nós não temos esse poder. A angústia na voz dele era visível. Ele estava prestes a quebrar. Queridos, às vezes a verdade é mais estranha do que a ficção, disse o homem com uma voz que agora soava mais como um sussurro gelado. Sua avó fez um pacto para proteger a linhagem dela, e a ligação que você tem com ela é mais poderosa do que vocês imaginam. Não é apenas sobre magia, é sobre sacrifício, e agora vocês vão ter que decidir se são mesmo capazes de carregar esse fardo. Ana. E neste momento, uma onda de luz explodiu do centro da sala, envolvendo-os em uma visão ofuscante. De repente, estavam numa cena diferente, em um local que parecia um antigo altar.
E acima de tudo estavam suas mães, observando tudo com rostos cheios de dor e sofrimento. O que? O que está acontecendo? Lucas gritou, mas sua voz foi silenciada pela visão que o cercava. Uma cena angustiante se desdobrou diante deles. Suas mães estavam envolvidas em um ritual. Rogos que pareciam ecoar no espaço. Devemos protegê-los, gritava a mãe de Ana, cercada pelas sombras que pareciam se agitar em resposta. Não podemos deixar que eles sofram o mesmo destino. Eu não posso permitir que eles carreguem esse peso, a mãe de Lucas exclamava, seus olhos cheios de lágrimas. E então, com um movimento frenético, ela brandiu um objeto ancestral, uma faca com as runas da família entalhadas. Se eu tiver que romper o pacto, eu farei. Mesmo que isso signifique sacrificar a mim mesma. Não! Não, não! Ana gritou, mas já era tarde. A cena começou a mudar novamente, o altar colapsando sob um rugido ensurdecedor. As mães estavam desaparecendo, junto com toda a cena. Mas antes que pudessem entender o que estava acontecendo, uma explosão de luz tomou conta de tudo. E então, quando a luz se dissipou, tudo estava diferente. Eles estavam de volta à sala, mas algo parecia errado. O homem que havia falado antes agora estava parado em um canto, parecendo mais uma sombra do que propriamente um ser humano. O sacrifício foi feito, ele disse, com um eco distante como o som de uma caverna. Vocês estão livres, mas não sem consequências. E Ana e Lucas olharam para o homem, e a confusão tomou conta de suas mentes. O que havia acontecido? O que você quer dizer com isso? O que nossas mães fizeram? Ana perguntou, a voz tremendo. Vocês agora são parte de algo muito maior. E essa liberdade que tanto desejam pode vir a um custo insuportável em breve. O que estão prestes a descobrir vai testar tudo o que acreditam sobre si mesmos, disse o homem, enquanto uma sombra rastejava pela sala, como se algo estivesse prestes a despertar. E com isso, a verdade se instalou. Nem tudo o que pensavam era real. E o passado que pensavam conhecer estava repleto de reviravoltas traiçoeiras. A única certeza a partir daquele momento era que sua vida nunca mais seria a mesma. O destino sombrio os aguardava. E a única pergunta que pairava no ar era: a que preço eles estariam dispostos a correr atrás da verdade? A sala estava em silêncio, mas o eco da revelação ainda reverberava. Ana e Lucas trocavam olhares, o desespero estampado em seus rostos. Você é o herdeiro! A declaração de Ana ficou suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. Lucas parecia atordoado. Não conseguia pé. As paredes ao redor deles começaram a tremer e a fonte de luz pulsante ficou cada vez mais instável, como se estivesse se contorcendo sob o peso do que estavam prestes a descobrir. O homem, agora sem sombras, parecia se divertir, um sorriso maligno tocando seus lábios. Foi exatamente isso que eu disse. A herança não é apenas de Ana, ele disse, passando os dedos pela luz pulsante, criando sombras que dançavam. Vocês dois têm um destino juntos e um passado que vai além do que podemos imaginar. Ana queria gritar, mas suas palavras falharam. Era como se algo enroscasse seu pescoço. A ideia de um destino sombrio envolvendo os dois a deixava paralisada. E neste momento, uma onda de luz explodiu do centro da sala, envolvendo-os em uma visão ofuscante. De repente, estavam numa cena diferente, em um local que parecia um antigo altar.
E acima de tudo estavam suas mães, observando tudo com rostos cheios de dor e sofrimento. O que está acontecendo? Lucas gritou. Mas suas mães estavam envolvidas em um ritual, rogos que pareciam ecoar no espaço. Devemos protegê-los, gritava a mãe de Ana, cercada pelas sombras que pareciam se agitar em resposta. Não podemos deixar que eles sofram o mesmo destino. Eu não posso permitir que eles carreguem esse peso, a mãe de Lucas exclamava, seus olhos cheios de lágrimas. E então, com um movimento frenético, ela brandiu um objeto ancestral, uma faca com as runas da família entalhadas. Se eu tiver que romper o pacto, eu farei, mesmo que isso signifique sacrificar a mim mesma. Não, não, não! Ana gritou, mas já era tarde. A cena começou a mudar novamente, o altar colapsando sob um rugido ensurdecedor. As mães estavam desaparecendo junto com toda a cena. Mas antes que pudessem entender o que estava acontecendo, uma explosão de luz tomou conta de tudo. E então, quando a luz se dissipou, tudo estava diferente. Eles estavam de volta à sala, mas algo parecia errado. O homem que havia falado antes agora estava parado em um canto, parecendo mais uma sombra do que propriamente um ser humano. O sacrifício foi feito, ele disse, com um eco distante como o som de uma caverna. Vocês estão livres, mas não sem consequências. Ana e Lucas olharam para o homem e a confusão tomou conta de suas mentes. O que havia acontecido? O que você quer dizer com isso? O que nossas mães fizeram? Ana perguntou, a voz tremendo. Vocês agora são parte de algo muito maior. E essa liberdade que tanto desejam pode vir a um custo insuportável em breve. O que estão prestes a descobrir vai testar tudo o que acreditam sobre si mesmos, disse o homem, enquanto uma sombra rastejava pela sala, como se algo estivesse prestes a despertar. E com isso, a verdade se instalou. Nem tudo o que pensavam era real. E o passado que pensavam conhecer estava repleto de reviravoltas traiçoeiras. A única certeza a partir daquele momento era que sua vida nunca mais seria a mesma. Enquanto pensavam naquele dilema, um aguaceiro de vento começou a soprar pelo ambiente, fazendo objetos se moverem. A porta se fechou com um baque, portando qualquer chance de escapar. Uma nova figura começou a se formar na escuridão crescente. E para o horror de Ana e Lucas, era uma versão distorcida de sua própria mãe. Você tinha que rir, a figura disse, sua voz ecoando como um uivo no vento. Vocês não podiam simplesmente ignorar o que eu fiz. Ana sentiu o desespero invadi-la. Mãe, é você? A imagem era familiar, mas grotescamente alterada, como um pesadelo tomando forma. Havia uma fúria latente em sua mãe que nunca tinham visto antes. Eu fiz o que era necessário para proteger você, ela gritou, aproximando-se com uma intensidade que fez os irmãos hesitarem. Você não sabe o que a herança significa. O que envolver-se com isso pode causar. Lucas se lançou para a frente. Se você realmente se importasse, teria nos contado a verdade. Por que tudo isso, mãe? As palavras marcaram um ponto sensível. A figura hesitou e a expressão de dor atravessou seu rosto. Então você quer a verdade? Ela fez uma pausa. A tensão no ar era palpável. Está tudo ligado a um pacto, não só da sua avó, mas do meu, do nosso. O poder que você sente é o mesmo que eu usei para proteger vocês. Ana olhou para Lucas, o choque refletido em seus olhos. Você
Fez o pacto também? As palavras saíram como um sussurro, a revelação balançando as bases da confiança que tinham. Sim, mas foi por amor e proteção. Vocês estão em perigo! A figura vacilou, o horror estava se espalhando pela sala, enquanto a verdade se desdobrava diante deles. O homem observava tudo com um sorriso satisfeito, como se tivesse esperado por essa revelação. Ana sentiu uma pressão em seu peito. O que você fez, mãe? O que nós somos agora? O desespero tomou conta de seus pensamentos. A sala começou a tremer, sombras se agitando freneticamente. A figura da mãe piscou, parecendo estar em um conflito interno. Eu não queria que vocês soubessem, mas agora não há como voltar atrás. E com isso, tudo se desfez em um deslizar de sombras, revelando um abismo escuro. A única luz era a do homem, cujos olhos brilhavam com um ímpeto maligno. Vocês pensaram que podiam escapar, mas a verdade não pode ser ignorada. Estão amarradas a esse destino, e um novo desafio está prestes a começar. Um rugido de poder ecoou pela sala, e em um momento de desespero o homem entendeu. O que acreditavam conhecer estava se desmoronando. A linha entre bem e mal se tornava indistinta. Não podemos confiar em ninguém. O que quer que venham a descobrir será mais do que podem aguentar. E ali, no meio da confusão e do caos, a única certeza que restava era que o caminho à frente estava repleto de segredos. Sacrifícios e verdades que poderiam despedaçar não apenas suas vidas, mas tudo o que amavam. A sala estava em silêncio, mas o eco da revelação ainda reverberava. Ana e Lucas trocavam olhares, o desespero estampado em seus rostos. Você é um herdeiro! A declaração de Ana ficou suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. Lucas parecia atordoado, não conseguia processar a informação. A realidade se torcendo em algo grotesco e surreal. Um sobressalto percorreu seu corpo e ele balançou a cabeça. O homem, agora sem sombras, parecia se divertir, um sorriso maligno tocando seus lábios. Foi exatamente isso que eu disse. A herança não é apenas de Ana, ele disse, passando os dedos pela luz pulsante, criando sombras que dançavam. Vocês dois têm um destino juntos e um passado que vai além do que podemos imaginar. Ana queria gritar, mas suas palavras falharam. Era como se algo enroscasse seu pescoço. A ideia de um destino sombrio envolvendo os dois a deixava paralisada. E neste momento, uma onda de luz explodiu do centro da sala, envolvendo-os em uma visão ofuscante. De repente, estavam numa cena diferente, em um local que parecia um antigo altar. E, acima de tudo, estavam suas mães, observando tudo com rostos cheios de dor e sofrimento. O que está acontecendo? Lucas gritou, mas sua voz foi silenciada pela visão que o cercava. Uma cena angustiante se desdobrou diante deles. Suas mães estavam envolvidas em um ritual, rogos que pareciam ecoar no espaço. Devemos protegê-los, gritava a mãe de Ana, cercada pelas sombras que pareciam se agitar em resposta. Não podemos deixar que eles sofram o mesmo destino. Eu não posso permitir que eles carreguem esse peso. A mãe de Lucas exclamava, seus olhos cheios de lágrimas, e então, com um movimento frenético, ela brandiu um objeto ancestral, uma faca com as runas da família entalhadas. Se eu tiver que romper o pacto, eu farei, mesmo que isso signifique sacrificar a mim mesma. Não! Não! Não!
Ana gritou, mas já era tarde. A cena começou a mudar novamente, o altar colapsando sob um rugido ensurdecedor. As mães estavam desaparecendo junto com toda a cena, mas antes que pudessem entender o que estava acontecendo, uma explosão de luz tomou conta de tudo. E então, quando a luz se dissipou, tudo estava diferente. Eles estavam de volta à sala. Mas algo parecia errado. O homem que havia falado antes agora estava parado em um canto, parecendo mais uma sombra do que propriamente um ser humano. O sacrifício foi feito, ele disse, com um eco distante, como o som de uma caverna. Vocês estão livres, mas não sem consequências. Ana e Lucas olharam para o homem e a confusão tomou conta de suas mentes. O que havia acontecido? O que você quer dizer com isso? O que nossas mães fizeram? Ana perguntou, a voz tremendo. Vocês agora são parte de algo muito maior e essa liberdade que tanto desejam pode vir a um custo insuportável em breve. O que estão prestes a descobrir vai testar tudo o que acreditam sobre si mesmos, disse o homem, enquanto uma sombra rastejava pela sala, como se algo estivesse prestes a despertar. E com isso, a verdade se instalou. Nem tudo o que pensavam era real, e o passado que pensavam conhecer estava repleto de reviravoltas traiçoeiras. A única certeza a partir daquele momento era que sua vida nunca mais seria a mesma. O destino sombrio os aguardava. E a única pergunta que pairava no ar era: a que preço eles estariam dispostos a correr atrás da verdade? Enquanto pensavam naquele dilema, um aguaceiro de vento começou a soprar pelo ambiente, fazendo objetos se moverem. A porta se fechou com um baque, cortando qualquer chance de escapar. Uma nova figura começou a se formar na escuridão crescente. E, para o horror de Ana e Lucas, era uma versão distorcida de sua própria mãe. Você tinha que vir, a figura disse, sua voz ecoando como um uivo no vento. Vocês não podiam simplesmente ignorar o que eu fiz. Ana sentiu o desespero invadi-la. Mãe, é você? A imagem era familiar, mas grotescamente alterada, como um pesadelo tomando forma. Havia uma fúria latente em sua mãe que nunca tinham visto antes. Eu fiz o que era necessário para proteger você. Ela gritou, aproximando-se com uma intensidade que fez os irmãos hesitarem. Você não sabe o que a herança significa, o que envolver-se com isso pode causar. Lucas se lançou para frente. Se você realmente se importasse, teria nos contado a verdade. Por que tudo isso, mãe? As palavras marcaram um ponto sensível. A figura hesitou e a expressão de dor atravessou seu rosto. Então você quer a verdade? Ela fez uma pausa. A tensão no ar era palpável. Está tudo ligado a um pacto, não só da sua avó, mas do meu, do nosso. O poder que você sente é o mesmo que eu usei para proteger vocês. Ana olhou para Lucas, o choque refletido em seus olhos. Você fez um pacto também? As palavras saíram como um sussurro, a revelação balançando as bases da confiança que tinham. Sim, mas foi por amor e proteção. Vocês estão em perigo. A figura vacilou. O horror estava se espalhando pela sala enquanto a verdade se desdobrava diante deles. O homem observava tudo com um sorriso satisfeito, como se tivesse esperado por essa revelação. Ana sentiu uma pressão em seu peito. O que você fez, mãe? O que nós somos agora?
O desespero tomou conta de seus pensamentos. A sala começou a tremer, sombras se agitando freneticamente. A figura da mãe piscou, parecendo estar em um conflito interno. Eu não queria que vocês soubessem, mas agora não há como voltar atrás. De repente, a luz pulsante começou a subir, e Ana viu o homem encolhendo em sua forma. No labirinto de sombras, uma parte dele se destacava, uma velha caixa com o mesmo símbolo que Ana reconheceu da caixa no sótão. Isso é parte do pacto! Gritou Lucas, apontando com os dedos trêmulos. Você a trouxe de volta, não trouxe? A mãe olhou para a caixa, a expressão de desespero dando lugar ao reconhecimento. Eu não deveria ter feito isso. Você a trouxe de volta! Gritaram juntos, reverberando o choque. Nesse momento, um clarão violento iluminou a sala, fazendo com que tudo desaparecesse em um redemoinho de luz e sombra. Ana e Lucas caíram no chão, os olhos ardendo. Quando puderam abrir os olhos novamente, estavam em um local totalmente diferente. Um altar imenso, cercado por uma floresta escura e densa. A caixa estava ao lado deles, revelando um conteúdo de cartas envelhecidas. Em cada uma delas, os nomes dos ancestrais, mas no meio, um nome que fez o coração de Ana disparar. Lucas! Não pode ser! Sussurrou Ana, a realidade esmagando-a. A conexão que não haviam percebido ficou clara. Lucas era mais do que o irmão. Ele era parte integral do pacto, uma peça central em um jogo que não entendiam. O que isso significa? Perguntou Lucas, a voz agora tensa. O que fui eu? O que fui eu? Realmente? Ana estava paralisada, as implicações eram enormes. Estava tudo pior do que haviam imaginado. E agora, a única pergunta que insistia em não sair de sua cabeça era: até onde estavam dispostos a ir para descobrir as verdades que os ligavam, não só às suas mães, mas a um passado que poderia destruir tudo que conheciam? O silêncio na sala era ensurdecedor. Ana e Lucas se encaravam, o peso das palavras que disseram antes ecoando nas suas mentes. Você é um herdeiro! As palavras de Ana pesavam como âncoras em seus corações. Lucas estava em choque. A verdade envolvia os dois como uma teia e ele não conseguia respirar. A imagem distorcida de sua mãe se aproximava, os olhos transbordando uma combinação de amor e desespero. Filhos, vocês precisam entender. O que eu fiz foi para proteger vocês. Mas agora estamos em uma situação cruel. A sala começou a tremer mais forte, como se o próprio espaço estivesse se contorcendo ao redor deles. Proteger de quê? Lucas gritou. O desespero em sua voz ecoava pelas paredes. Vocês nos deixaram no escuro. E agora isso? O que mais estão escondendo? As sombras começaram a agitar, e a figura de sua mãe se tornava ainda mais aterradora. Eu não queria. O pacto era para manter a linhagem segura, mas toques em forças maiores criaram um tumulto. Ana olhou para a caixa ao lado deles, sentindo a energia pulsante que emanava dela. O que é essa caixa? E por que nossos nomes estão nela? O coração batia forte. Cada palavra fazia o ambiente ficar mais pesado. Ela é a fonte do poder, mas também uma prisão. O pacto foi feito para nos proteger, mas agora está quebrado e nós, vocês, estão em perigo. A dor em sua voz tornava tudo mais angustiante. Precisamos reparar isso. Não é tarde demais. Lucas, ainda atordoado, virou-se para Ana. Então o que fazemos? Como consertamos isso?
Ele sentiu o desespero agredindo seu espírito, com olhos pedindo ajuda. Precisamos do objeto e do ritual que sua avó fez, mas não sei se seremos capazes. Pode exigir sacrifícios dos dois. A mãe hesitou. Seu olhar estava pesado. Vocês podem fazer isso? É uma escolha que ninguém pode forçar. Um frio percorreu a espinha de Ana. O peso da decisão pairava entre eles. Se não fizermos nada, o que acontecerá? O que vai acontecer se não enfrentarmos isso de uma vez por todas? O sentimento era de impotência, mas havia determinação em seu olhar. Há muito em jogo, Ana, a vida de todos que amamos, a mãe disse. O terror era palpável em seu tom. Sem hesitar, Ana segurou a mão de Lucas. O calor surge entre eles. Então faremos isso juntos e vamos descobrir o que realmente somos, independentemente do que isso custar. Enquanto as sombras se agitavam ao redor deles, uma luz começou a brilhar suavemente na caixa, iluminando o espaço com um brilho envolvente. O homem que observava antes cedeu um caço, visivelmente interessado. Se essa é sua escolha, que assim seja! Ele sorriu, mas não havia bondade em seu olhar. Juntos, Ana e Lucas começaram a recitar as palavras que pareciam surgir de seus próprios corações. A caixa começou a vibrar e as sombras começaram a se contorcer, dançando como se estivessem em sintonia com suas vozes. Era uma libertação e um chamado. O ar estava pesado, mas a luz crescia. Agora, foquem! Ana gritou, seu peito queimando com a intensidade do momento. E assim, com um grito, todos os segredos, lamentos e promessas vieram à tona. A casa tremeu e um vento furioso os envolveu. A luz se intensificou até um ponto cego e então tudo desmoronou em uma explosão de cores e sons. As vozes se misturaram em um brado que transcendeu a realidade. No momento seguinte, o silêncio reinou e a escuridão se dissipou, revelando não apenas quem eram, mas o que ainda poderiam se tornar. Mas a batalha não havia acabado. A sensação de que haviam tocado um novo começo se espalhou, mas o futuro ainda era uma incógnita. Com o peso do legado ainda sobre seus ombros, eles tinham muito que descobrir e ainda mais a enfrentar. E aqui estamos. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos?